Bem-vindos a mais um MBA Talks. Meu nome é Caio Quincose, sou sócio do Marins Bertoldi e hoje estamos aqui com o Luiz Altoff e com o João Busnardo para a gente falar sobre o dia a dia de um advogado que trabalha com governança corporativa e planejamento sucessório, né? Uma área cheia de desafios e vamos explorar um pouco, né, com base na opinião de vocês dois que já estão lá no escritório há muito tempo, né? Vamos arredondar aí 5 anos cada um. E passaram, o João não tenho certeza, eu já passo a palavra para vocês, mas o Luiz com certeza passou pela cadeira de estagiário, júnior, hoje pleno. João também, você foi estagiário lá, João? Não, né? Foi como advogado já. Então, acho que a gente tem aqui diferentes perspectivas sobre diferentes etapas desse trabalho. Então, Luiz, apresente-se aqui para o nosso público, conta um pouco de você, como que você começou a trabalhar com governança e por que continua trabalhando com governança. Obrigado, primeiramente, pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui compartilhando tanto da minha trajetória quanto do nosso dia a dia aqui no escritório. Como você já adiantou, eu entrei no escritório como estagiário em 2021, fiz ali os 2 anos de estágio, depois disso foi efetivado, passei por júnior, hoje sou pleno. E, assim, a minha trajetória com governança foi algo natural dentro da carreira que eu iniciei aqui no escritório. Então, eu não entrei no escritório querendo trabalhar diretamente com governança, eu quis ter uma experiência com direito empresarial, que era uma matéria que me tinha muito interesse durante a faculdade. E, assim, não havia tido contato direto com governança para ter despertado o interesse, mas foi algo que durante o meu estágio foi se consolidando. Então, trabalhando desde com planejamentos sucessórios, a implementação de boas práticas de governança nas empresas, clientes do escritório, enfim, eu acho que foi algo natural ali do caminho e é algo que me desperta bastante interesse, tenho bastante prazer em trabalhar com isso e, assim, sem dúvida alguma, é algo que eu vejo que gera frutos muito importantes para os nossos clientes. Então, assim, é algo que eu realmente gosto de trabalhar. E você, João? O Luiz falou que foi um processo natural, né? Aconteceu, por acaso. Ele entrou, e no teu caso, foi assim também? Ou você já vislumbrava trabalhar com governança e planejamento sucessório? Bom, para mim também foi algo natural depois que eu entrei no escritório, né? Eu estava lembrando que eu me inscrevi, né, para a vaga de... E também respondendo sua pergunta, eu não fui estagiário, né, no escritório. Eu me inscrevi direto para a vaga de advogado júnior para trabalhar com direito societário. E na época, direito societário sempre foi uma matéria que me interessou bastante. E na entrevista, né, não lembro se foi na nossa entrevista, o Caio que me contratou. Será que fui eu mesmo? Tive uma das entrevistas foi com o Caio. E me foi informado que a gente trabalhava com sucessões também. E eu falei, que estranho, achei que era societário só. E tudo bem, daí eu segui na entrevista, não tinha entendido muito bem o que tinha a ver com sucessões. E aí quando eu entrei efetivamente ali no escritório, já fui puxado para esses trabalhos de planejamento patrimonial e sucessório, que eu fui descobrir o que era só quando eu já estava trabalhando lá. Então, esse é um termo que a gente não escuta na faculdade de Direito, nem planejamento patrimonial e sucessório, nem governança corporativa. Então, a gente acaba saindo da faculdade sem saber do que se trata. Fazer um disclaimer aqui, né, João, que você já se formou tem o quê? Uns 5, 6 anos? Foi em 2019. Na minha época também não se falava. Não sei como é que as grades curriculares estão hoje. Mas, de fato, quando a gente fala de sucessão, a gente acha que é abertura de inventário e transmissão de patrimônio. A faculdade ela é muito voltada para a carreira contenciosa ainda. Então, o ensino na faculdade de Direito, ela parte do princípio do problema já existente, não
da consecução de medidas... Da prevenção. Da prevenção efetivamente do problema. Então, assim, é natural que não vai existir algo similar a qualquer área consultiva, na verdade, na faculdade de Direito. Então, o que é uma pena, né? Porque é uma área muito interessante para se tratar. O consultivo, em geral, a gente não aprende, não tem muito contato, não se fala muito sobre o consultivo, né, na faculdade. No ambiente acadêmico. No ambiente acadêmico. Então, é bem isso que o Luiz falou, tem um foco muito maior ali no contencioso. Então, a gente acaba saindo da faculdade sem saber muita coisa aí sobre essas outras possibilidades, né, de advogado na parte consultiva, na parte de prevenção de litígios, na parte ali do próprio planejamento patrimonial sucessório, né, então... E aí dentro dessa linha, né, de evitar litígios, que de fato eu acho que é o principal mote para um trabalho do corporativo para isso. Claro que a gente também tem algumas outras vantagens, né? Eu costumo falar que a gente tem 3 caixinhas aqui, né, para quando a gente faz trabalhos de governança e planejamento. Então, a gente tem a caixinha da manutenção de uma atividade empresarial e sucessão de gestão de forma saudável. A gente tem a caixinha tributária, que querendo ou não, o planejamento sucessório também implica planejar-se tributariamente. E a terceira caixinha, que é uma manutenção do relacionamento saudável da família, né? Quando a gente está falando de uma empresa familiar. Então, eu acho muito conveniente que vocês tenham falado sobre a questão de prevenção, porque de fato, o mote de um trabalho dessa natureza é a prevenção de problemas, né? E aí, para os nossos espectadores e ouvintes que quiserem saber um pouco mais, a gente tem outros episódios também aqui do MBA Talks falando um pouco sobre a questão técnica, né? O que a gente aborda nesses trabalhos e como a gente faz isso. Mas fazendo um gancho com o nosso papo aqui, como é então, no dia a dia de vocês, o que vocês têm que fazer no início de um trabalho desses? De governança ou planejamento, para a gente conseguir chegar nesse resultado de prevenção que a gente precisa. Então, eu vou inverter agora, vou perguntar primeiro para o João. João, quando a gente fecha um projeto, seja de governança, seja de planejamento, o que acontece dali para frente? A gente tem uma reunião de kickoff, e aí como é o seu dia? O que você precisa fazer? Quais são as suas atividades? Quais são os seus desafios para esses projetos? Bom, quando fecha um trabalho, aí é importante ter essa distinção, que o começo de trabalho de planejamento é diferente do começo do trabalho puramente de governança corporativa, né? Muitas vezes os trabalhos são vinculados, né? Muitas vezes ali tem a parte de governança dentro de um planejamento patrimonial sucessório, porém nem sempre é assim. Ultimamente, inclusive, tem vindo bastante demanda puramente de governança corporativa. Então, a gente tem que adaptar conforme o caso. Certo. Mas, no início de um trabalho de planejamento patrimonial sucessório, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear o patrimônio do cliente. Então, basicamente, talvez, não sei se tem algum cliente assistindo a gente, mas caso vocês já tenham recebido uma lista grande de documentos, é por essa razão, né? A gente solicita diversos documentos para a gente mapear e ter uma noção ali do tamanho do seu patrimônio, como ele é composto, em questão ali de patrimônio comum e particular em relação aos cônjuges. Então, tudo isso... Entender se o patrimônio é líquido, se é composto por imóvel, participação societária, né? Então, tudo isso é muito importante para o caminho que o planejamento vai tomar. Então, a gente precisa ter tudo isso mapeado e bem definido antes ali, de forma... muitas vezes a gente coloca em gráficos, a gente coloca sempre bem organizado em planilhas ali, de forma que seja fácil a consulta essas informações durante o trabalho inteiro, né? Porque as informações precisarão ser consultadas diversas vezes e voltar ali em relação na mesma informação. É natural isso. Então, esse é o primeiro passo. E aí, vou te cortar e jogar a bola pro Luiz muito rapidamente, porque aí o Luiz, mais recentemente,
estava na cadeira de um advogado júnior, que é quem vai, no final das contas, ajudar a destrinchar essas informações, essa documentação. Luiz, quais são o que dificulta o trabalho de um júnior quando a gente está falando de documentação? Como que é essa dinâmica de analisar aquilo que a gente vai recebendo? Olha, eu acho que a resposta a essa pergunta, ela é vinculada justamente ao interesse desse trabalho todo de diagnóstico preliminar. Porque o trabalho de diagnóstico, ele tem sempre o intuito de mapear risco. Então, a gente precisa entender as dimensões do patrimônio, precisa entender as relações familiares, precisa entender se tem alguma coisa ali que precisa ser levada em consideração, precisa ter um grau de atenção maior efetivamente para a consecução ali do planejamento. Então, quando você vai analisar a documentação, que muitas vezes é grande, é uma grande quantidade de documentos, a atenção a detalhes, a nuances, é algo muito relevante. Então, a gente não faz basicamente um resumo dos documentos. A gente faz efetivamente uma análise, que que nem eu mencionei, um mapeamento de riscos, né? A gente vai entender efetivamente se aquele patrimônio tá disponível, se aquele patrimônio está vinculado, às vezes, a alguma obrigação, se aquele patrimônio, às vezes, ele pertence, por exemplo, a ameação de algum relacionamento. Então, a gente precisa entender, e muitas vezes esse trabalho, ele parece, do ponto de vista do cliente, parece algo invisível, assim, parece algo que a gente efetivamente não fez. É um trabalho que muitas vezes é a maior... bastidor, né? Isso, exato. É um trabalho muito de bastidor que acaba sendo efetivamente o mais relevante do planejamento. Então, a dificuldade muitas vezes está na tradução desse trabalho e também está na atenção aos detalhes disso, porque é isso que vai ditar o planejamento por inteiro. Toda a base do planejamento sai Da análise, dessa etapa inicial. E aí a gente também no escritório costuma fazer, junto dessa análise inicial, entrevistas, né, com os clientes, seja para a parte de governança, de divisão patrimonial, para entender o que efetivamente ele ou ela quer fazer, né? E aí, juntando análise documental com intenção do que gostaria de ser feito, a gente junta as duas coisas e propõe alguns cenários, né? Cenário 1, que tem mais vantagem em uma das caixinhas do que em relação à outra caixinha. O cenário 2, que às vezes tem um pouquinho mais de risco de um determinado fator, mas tem uma outra vantagem em relação ao cenário 1, e assim sucessivamente, tantos quantos cenários a gente puder montar. E aí, essa análise documental, ela é sucedida de definição de cenários. E aí, João, me fale um pouco assim, como que a gente, ou não é nem a gente, é como que você hoje costuma pensar nesses cenários, o que você leva em consideração, quais habilidades você considera relevante para essa etapa do trabalho. Então, o Luiz acho que trouxe um ponto muito importante, que é a atenção a detalhes, né? Quando a gente está olhando o documento, a atenção a detalhes é, assim, primordial. É realmente sentar à mesa e ler, observar e traduzir aquele documento em risco. Acho que é isso mesmo. E a segunda etapa, então, para a definição desses cenários, quais habilidades são necessárias? Como que funciona a tua cabeça nessa etapa do trabalho? Bom, uma vez feito o mapeamento, todo esse diagnóstico que a gente comentou, e com todas as informações planilhadas, a gente pode começar a pensar já nesses cenários, né? Os cenários para a implementação do planejamento patrimonial sucessório. Na verdade, esse é o planejamento, né? Planejar a estrutura, né, que a gente vai implantar, seja ali no grupo
empresarial do cliente ali em relação ao patrimônio dele, que vai atingir os objetivos que ele expressou ali, que ele trouxe pra gente como de sua preocupação ali nas entrevistas, né? Então, como o Caio bem falou, junto com esse mapeamento são realizadas ali reuniões com o cliente, muitas vezes com a família do cliente, para entender os objetivos, tudo que o cliente considera ali essencial para a execução do planejamento. Então, para pensar nos cenários, para a elaboração desses cenários, a gente muitas vezes leva em consideração questões de proteção patrimonial. Então, aqui é sempre importante, tem muita gente que acha que fazendo o planejamento sucessório vai ter a famosa blindagem patrimonial, né? Nunca vai... dívidas não vão poder atingir em momento algum ali, o patrimônio, o seu patrimônio. O que é uma mentira, né? Na verdade, isso nunca vai blindar completamente, né, o seu patrimônio, né? Não existe 100% de proteção patrimonial. Você vai trazer ali uma segurança adicional, né? Mas nunca... não existe algo como um patrimônio assim, inatingível, né? Então, a gente sempre leva isso em consideração, a questão da proteção patrimonial, separar o patrimônio operacional, onde está, na maior parte das vezes, o risco ali da atividade empresarial, do patrimônio pessoal ali do cliente. A parte também da sucessão, né? Como a gente consegue facilitar essa sucessão. Então, muitas vezes, assim, se o cliente já tem uma noção de como ele quer dividir ali o seu patrimônio, se ele quer dividir de forma igualitária entre os filhos ou não, né? Existem esses casos também. A gente busca organizar esse patrimônio de forma que a sucessão torne-se mais fácil. Então, facilitar, por exemplo, ao jogar, por exemplo, os bens dentro de uma holding, dando um exemplo, né? A gente facilita a gente facilita a sucessão por meio da doação das cotas da holding, ou seja, você doa bens da mesma natureza, você não doa os bens de natureza diferente, por exemplo, imóveis que já estão dentro da holding, né? Que se não tivessem dentro da holding, poderia gerar confusão ali em relação a valores, a avaliação dos bens. Então a gente... Dificuldade de vender também, né? Dificuldade de vender, exatamente. E até ali uma facilidade ainda pro próprio inventário, né? O inventário ali de cotas sociais é muito mais tranquilo do que inventariar imóveis, né? Por exemplo. Uhum. E que esbarra necessariamente na manutenção de uma relação familiar saudável, né? Você Com já certeza. tendo a definição em vida, no exemplo que você trouxe, de como dividir, você não vai ter... Não é que isso não vai acontecer em hipótese alguma, mas a chance de você ter um litígio entre herdeiros sobre o que foi dividido é muito menor, porque já foi feita a divisão de acordo com a vontade do patriarca ou da matriarca, né? Principalmente Exatamente. quando a divisão é feita em vida ainda. Porque enquanto a presença do sucedido ainda permeia ali o ambiente familiar, é muito mais fácil a existência de uma justificativa do porquê aquilo está sendo feito. Uhum. Porque uma coisa é um planejamento em que você vai pegar tudo, juntar num bolo e dividir o bolo em iguais fatias para cada um. A diferença agora é quando você tem planejamentos em que, por determinada razão, que cabe exclusivamente ao sucedido, um dos filhos... As fatias não são iguais. As fatias não são iguais ou representam bens diferentes. Então, existiria a possibilidade em que isso acontecesse em uma situação, por exemplo, via testamento apenas, que é uma das formas mais clássicas de planejamento. Mas a depender do patrimônio, a depender das intenções, fazer a destinação do patrimônio ainda em vida é essencial para manter a estrutura familiar intacta, principalmente quando estamos falando de empresas familiares. Porque a existência de qualquer tipo de conflito entre os sucessores pode levar... Vai repercutir na esfera empresarial. Na esfera empresarial e pode ter consequências
catastróficas do ponto de vista... A gente conhece alguns exemplos bem drásticos, assim, de necessidade de liquidação de cotas, pagamento de haveres perderam, que levou a empresa, por exemplo, a uma RJ. Mas, o que eu acho que é legal extrair das duas coisas que a gente falou até aqui, né? Da análise documental e definição de cenários. Um advogado que trabalha com governança, ele não vai conseguir definir cenários se ele não passar de maneira sólida pela etapa de analisar a documentação. Porque eu acho que quando você tá ali na cadeira, principalmente do júnior, analisando o documento, fazendo as primeiras impressões, você tá fazendo o que a gente chama de subsunção da norma. Você está trazendo a norma posta para os fatos que você tem para entender para onde você pode ir. Então, quando você está analisando essa documentação, você está consolidando o conhecimento. Né? Você está sempre revisitando o que diz a lei, quais são os limites. Depende muito aqui também se é casado por comunhão universal, se é casado por comunhão parcial, se é casado por regime de separação, né? Se é uma união estável, desde quando que o patrimônio foi adquirido, quando que ele passou a integrar ou não, se teve frutos naquele patrimônio ou se não teve. E aí você tendo essa base sólida, você consegue fazer a etapa seguinte, que é começar a pensar em cenários. Quer complementar alguma coisa, João? Não, e dentro, né, dessas caixinhas, né, que a gente falou ali nos cenários, a gente sempre trabalha em conjunto com a parte tributária, né? Bom ponto. Então, a gente sempre busca maior eficiência tributária no âmbito desse planejamento. Então, esse aqui aqui a gente é da parte ali de governança, né, assim, no âmbito grande, assim, do direito civil, né? A gente tem sempre que trabalhar junto com os advogados tributaristas, né? Então, ali, tudo isso envolve cálculo de tributos, como que a gente vai fazer ali as movimentações patrimoniais no âmbito desse planejamento. Inclusive, manifestar publicamente o agradecimento, né? O pessoal tributário que nos apoia e nos suporta, porque os nossos prazos não são muito, muito legais. E eu tô falando isso porque é também um ponto que o advogado de governança tem que estar preparado, né, João? Acho que os prazos, como a coisa funciona. Isso. Mas conclua o raciocínio, desculpa, só porque... Sim, claro. Assim, também agradecer pelas ideias, né? Que a gente sempre leva para eles têm que ou descartar, né? Ou se vira nos 30 aí. Se vira nos 30, mas... Tem que trazer a gente pro chão, às vezes. Trazer a gente pro chão, mas... A gente brinca, né? Colocar água no chope. A gente vem com umas ideias mirabolantes. Mas não, às vezes a gente chega com um cenário que, do ponto de vista civil e empresarial, fecha. Mas eles falam, não, mas não funciona, a receita vai entender de uma forma diferente. E assim, o advogado de governança e planejamento patrimonial acessório, ele tem que ter um mínimo de entendimento de direito tributário, né? Pelo menos, assim, para identificar fato gerador de tributo, para você conseguir conversar na mesma língua ali com o pessoal da área tributária, né? Você tem que ter um entendimento ali de contabilidade, você precisa saber ler balanço. Eu ia chegar nesse ponto, que eu acho que a multidisciplinaridade de um trabalho de planejamento e governança vai além da parte tributária, né? Então a gente interage muito com contadores, certo? Sim. Então acho que um advogado dessa área precisa, sim, ter o mínimo do entendimento de a leitura de uma demonstração financeira. Isso está dentro do nosso dia a dia. Dia a dia. Todo dia. Todo dia olha um balanço, um DRE, entende se tem reserva, que tipo de reserva que se tem prejuízo acumulado, o que pode fazer com isso, o que não pode, né? Como que isso implica, qual a implicação disso pros cenários, porque isso vai afetar o valor do patrimônio. Outros profissionais que a gente também acaba lidando, psicólogos, porque tem projetos que a gente precisa de uma atuação de psicólogos no sentido bom, né? Então, um trabalho, por exemplo, de governança que a gente costuma fazer são planejamentos de incentivo de longo prazo, os PILPs, né? Que a gente está falando, olha, vamos trazer alguém para dentro da empresa também como uma forma de atração e retenção de um talento. Mas às vezes não é só o dinheiro ou a remuneração monetária que essa pessoa quer ter. Então, é legal a participação de uma pessoa especializada em fazer um assessment, né, do
beneficiário do plano, ou do executivo, ou de um herdeiro, para saber como que essa pessoa se enquadra dentro do planejamento que a gente procura fazer. Então, aquela história, né? Tem que combinar com os russos, né? Que a gente costuma brincar. Às vezes o sucedido nessas entrevistas fala, não, eu quero que meu filho, minha filha assuma a empresa. Aí você vai conversar para ver se a filha ou o filho em questão tem o perfil para... A pessoa não quer. Foi fazer medicina, quer seguir outro caminho, não tem interesse. Então, tudo isso a gente procura identificar nesses trabalhos também, né? Então, a gente tem outros tipos de profissionais que não são só apenas o contador, o tributarista, né? Tem o psicólogo. Então, acho que eu colocaria ainda como uma característica adicional para quem quer trabalhar nessa área, conseguir se comunicar com diferentes perfis de profissional, né? Porque Com são certeza. outros assessores, outros consultores também vão estar envolvidos nesse projeto. Com certeza. E Luiz, nessa interação toda, multidisciplinar, e acho que aqui a gente acaba falando mais da parte tributária, que é, sei lá, 80% do nosso tempo de interação é com eles, né? Diário. Sim. Como que é, então, pro Júnior? Porque o pleno, assim, né? E eu pergunto, Júnior, para você, porque você passou há pouco tempo por isso, mas aqui o pleno e eu, né? A gente já leva mais ou menos o cenário para ser analisado. Mas como que são as interações com o tributarista na pele de um Júnior? Olha, as interações muitas vezes são com o intuito de validação dos nossos planejamentos aqui. Então, normalmente os fluxos obedecem a uma sequência em que primeiro nós analisamos o material, nós analisamos aqui todos, fazemos um mapeamento de riscos, e quando nós levamos ali esse trabalho para validação de outras áreas, eu acredito que o papel do Júnior nesse sentido seja essencial para conseguir traduzir aquele trabalho que foi inicialmente feito. Porque, obviamente, não é interessante que seja refeito alguma parte do trabalho, ou tem que fazer um retrabalho, né? Refazer alguma parte. Então, eu acho que como advogado júnior, o interessante é sempre conseguir traduzir aquelas análises anteriores e conseguir extrair também das outras áreas quais são, do ponto de vista deles, talvez soluções ou até mesmo outros riscos identificados que não foram abarcados ali pela análise estritamente do grupo corporativo, né? Então, isso inclusive também para áreas como, por exemplo, quando nós trabalhamos com psicólogos, né? Muitas vezes, em entrevistas para realização de acordo de sócios, por exemplo, é necessário ter um profissional que tem uma formação mais voltada a pessoas, né? A gente tem muita formação voltada para o técnico. Tem uma formação voltada a pessoas para conseguir também contribuir com essa parte de análise, mas da análise da situação familiar. Então, muitas vezes ele vai conseguir traduzir uma realidade familiar em que, por exemplo, algum filho seja um herdeiro, mas não seja necessariamente um sucessor na empresa. Então, porque naturalmente na condição de filho ele vai ser considerado como herdeiro, mas às vezes ele não está pronto o suficiente para suceder a empresa, ou às vezes também não é da vontade dele, né? Então, o trabalho em conjunto com esses profissionais é essencial, porque não adiantaria o trabalho aqui do advogado empresarial desenvolver uma estrutura que na prática não vai parar em pé. Então, o tato tanto mais humano quanto também das repercussões contábeis, financeiras e tributárias na empresa também é essencial para o desenvolvimento no planejamento. Maravilha. E aqui entrando na reta final já, eu vou tentar fazer uma retomada aqui de resumo de competências que a gente conversou a respeito nesse papo. Então, a gente falou de capacidade de comunicação multidisciplinar, que envolve principalmente um conhecimento
contábil, básico, tributário, e conseguir interagir com psicólogos, né? Entender o lado mais humano do projeto. A gente falou da necessidade de conhecer diversas áreas do direito, então, empresarial, societário, fundamental, sucessões, fundamental. A gente falou um pouco sobre prazos, que eu brinquei ali com o do pessoal tributário, porque o nosso prazo não é judicial, o nosso prazo a gente costuma atender a necessidade do cliente, a gente presta serviço. Então, a gente tem que ter resiliência nesse sentido. Acho que é importante para quem quer trabalhar na área saber que precisa ter essa casca, né, de ter a cobrança do cliente para a coisa andar. E que outras características, além dessas, vocês colocariam aqui de importante para um profissional, se aqui tem mais alguma que eu tenha esquecido? Bom, reforçando o conhecimento, ainda que a gente não seja advogado especializado em direito tributário ou, enfim, contadores, tem que ter um conhecimento sobre direito tributário e contabilidade. E acho que é isso, né? muitas vezes a gente esbarra no direito imobiliário também, na verdade. É verdade, tem razão. Isso faz parte do nosso dia a dia, não simplesmente esbarra, na verdade. A gente, muitas vezes, o planejamento envolve a maior parte dos bens imóveis, então a gente sempre tem que lidar com a parte imobiliária também. Saber ali as nuances ali da parte registral e tudo mais. Tem uma característica que aí não é técnica, você tem razão no que você está falando, tá? Mas eu estava pensando aqui, acho que tem que ser pessoas organizadas, né? Sim. Acho que organização é fundamental nesse tipo de trabalho. A gente falou sobre isso esses dias, né, Caio? Falamos. A organização, ter método de trabalho, saber o que você vai fazer primeiro. Não existe necessariamente uma receita de bolo, eu farei isso, depois isso, mas você tem que ter um método, você tem que ter organização, porque a chance de gerar um retrabalho num projeto desse, e o Luiz sabe bem, porque no final das contas a parte de reorganizar, reanalisar, ela vai muito pro júnior também, né? Uhum. Então, se você perder a linha de raciocínio que você construiu até aquele momento e precisar refazer alguma coisa depois e não tiver organizado, é problema. Sim. E a gente entra em outros aspectos, né? Perda de eficiência, etc. Mas é importante ser organizado. E aí sim, para finalizar, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Ela é dividida em duas, tá? Então, quais conselhos ou qual conselho vocês dariam para quem pretende trabalhar, explorar essa área? E se existe algum erro clássico que possa ser evitado por quem está começando a trabalhar nessa área? Então, que conselho vocês dariam? E se tem algum erro clássico que vocês ou vivenciaram, ou ouviram alguém fazer e que deve ser evitado para esse tipo de trabalho? Olha, eu acho que um conselho de sempre estudar bastante, não só a matéria específica de direito empresarial, sucessões, contabilidade, e aprender também soft skills de relacionamento com o cliente, enfim. E, assim, um erro clássico, que eu acho que é esse que eu quero dar o foco, é não saber traduzir efetivamente nosso trabalho para o cliente. Não ter a habilidade de se fazer ser entendido. Então, porque assim, a sofisticação, eu acho que da atividade do advogado está nas nuances, né? Então, saber cada detalhe da operação, mas também explicar cada detalhe para o cliente, para que ele entenda efetivamente tanto o valor do nosso trabalho, mas também que ele não tenha dúvidas a partir do momento em que a estrutura for implementada. Que ele saiba daqui 5, 10 anos o que foi feito em relação ao patrimônio dele, quais foram as consequências, quais foram os eventuais riscos tomados. E, assim, se for uma implementação de governança, que ela não seja apenas um documento que vá para
por meio da gaveta e que não seja implementado, às vezes, por uma falta de entendimento do cliente sobre o que foi feito. Ele sabe que ele contratou a governança, mas ele não sabe efetivamente como que ela vai se manifestar ali no dia a dia dele. Então, acho que o papel do advogado, que muitas vezes a gente às vezes pega casos que passaram já por outros profissionais no passado, que assim, que muitas vezes, por exemplo, em exemplo de acordo de sócios, que não foi feito um acordo de sócios, eles cobraram um modelo pronto, assim. Então, muitas vezes não se aplica à realidade daquele cliente. Realidade, né? Então, é muito importante que quem vai trabalhar com governança corporativa saiba efetivamente traduzir as sugestões e efetivamente aquilo que for implementado para o cliente. Para que não seja um trabalho que foi apenas... cumprido, né? Não entregue, mas que ele seja efetivamente... exatamente. A governança tem que ser cultura. Ela tem que virar uma cultura. Concordo. E aí, João? Bom, ainda bem que o Luiz falou bastante, então eu tive tempo para pensar aqui. Olha, não vou falar o básico, né, aqui é o que o advogado tem que ter para trabalhar com governança corporativa. Um conselho que você daria e um erro, né, para evitar. Isso, e um erro para evitar. Não pensou o suficiente, hein, João? Não, foquei muito na resposta, esqueci da pergunta, mas... Não vou dizer o básico, que é saber na ponta da língua o direito societário, o direito sucessório, né? Sucessório englobando também ali a parte de direito de família. Saber onde consultar quando você não... Você não precisa saber tudo, né? Mas você tem que saber onde buscar informação, né? Saber onde consultar. Mas um conselho seria... vou dar 2 conselhos, né? Então, aprenda direito tributário, aprenda contabilidade e goste de lidar com o cliente, cultive essa relação, porque essa é a melhor forma, assim, que você vai conseguir levar o teu trabalho. É muito uma relação de confiança. É muito né? uma relação de confiança. Cultive essa relação com o cliente e, que nem o Luiz falou, que é muito importante, traduza as coisas, tome esse cuidado, faça o cliente entender. Eu sempre gosto de, quando tem algum documento aqui um pouco mais técnico, assim, um pouco mais difícil de entender, sempre gosto de sentar com o cliente e ler junto para ter certeza que a pessoa entendeu. Então, goste de cultivar essa relação, que você vai longe daí. E um erro a ser evitado, não deixe assim que não tome tudo que te falem como verdade, tá? Principalmente tudo que vem do cliente. Então, sempre confira as informações, veja se faz sentido, porque muitas vezes tem um fundo por trás de tudo aquilo que você recebe ali numa primeira conversa. Então, tenha senso crítico, né? Então, talvez seja aí um terceiro conselho, né? Tenha senso crítico em tudo que te falam aí, que acho que seria esse Isso vai evitar retrabalho. Vai evitar retrabalho. Gente, obrigado mais uma vez por dividirem comigo e com todo mundo que está escutando sobre o dia a dia de vocês. Eu sei o quanto que é difícil e o quanto que é recompensador trabalhar com governança e planejamento. Porque no final das contas a gente trabalha com pessoas. São vidas que estão ali do outro lado e que a gente ajuda a resolver muito problema e, melhor, como o Luiz falou, evitá-los. Obrigado de novo e obrigado a todos que ficaram conosco até aqui.